Bem, pessoal, a gente está vivendo um aumento da média móvel de mortes no Brasil, de forma bem discreta, né? O que é que vai acontecer? Acabou o carnaval, esses números estão chegando agora às secretarias de saúde, o próprio Ministério anunciou isso, não estão sendo tão diligentes, né? Tão responsáveis com jogar os números para as plataformas. Claro, um monte de cenário. A gente estava na pandemia, todas as secretarias de saúde voltaram a atenção tudo para isso e agora deram uma relaxada, o que não é legal. Júlio, não é legal porque se a pandemia tá acabando. Sim, mas essa fazinha final, a gente tá, até para dizer que tá melhor mesmo, né? Bater o martelo, tá muito melhor, vamos continuar, retirar tudo e tal, vai dar uma segurança maior para a população. Eu tô vendo aqui no canal muita gente ainda muito preocupada, achando que estão escondendo número, isso e aquilo. Eu acho que não é o cenário de esconder número que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que as secretarias estão mais relaxadas na hora de jogar os números e o Ministério, que pega o número das secretarias, também tem jogado com a frequência mais, vamos colocar assim, menos organizados os números que a gente viu lá num período de poucos meses atrás, né? Mas o cenário de crescimento de mortes da média móvel liga o sinalzinho amarelo, mas muito discreto. Por quê? As secretarias vão jogar o número de casos, ainda não estão jogando, então a média móvel de casos ainda não subiu nesse pós-carnaval. Mortes vai subir, como está subindo agora também, e a gente vai ver o cenário que está muito próximo da OMS decretar o fim da pandemia e a bivalente chegou aqui no Brasil. Então todo esse cenário a gente tem que ficar assim, atento ainda aos números, nada assustador, nada de preocupar. Eu falo aqui vídeo, aumentou a média móvel, mas é de forma muito discreta, nada como a gente viu antes. A China anunciou o fim da pandemia, lá ela falou que basicamente não estão vendo mais Covid, então não é a China, óbvio, eu tô falando assim de forma figurada, porque ela, quando um presidente, um líder diz que basicamente não está tendo mais Covid na China, ela decreta meio que internamente, cria um clima, né? Mas quem decreta é o OMS. Mas a própria OMS, os líderes da OMS falaram que em breve devem decretar o fim da pandemia. E aqui no Brasil a gente vai ter que ficar atento aos números, né? Espero que o Ministério continue lançando os números, secretarias continuem lançando o número. Tão importante como o início e o meio da pandemia, esse final, para as pessoas encerrarem esse período de pandemia crentes e acreditando que realmente os números, a ciência mostrou a melhor forma da gente combater, acreditando nas informações que repercutem na mídia, dos pesquisadores, do próprio governo, né? Porque outras pandemias vão vir. Então, confiar nisso, entender como isso funciona, nível populacional é muito importante. Essa pandemia foi uma tragédia na informação. Tragédia, terrível. Muita informação errada, fake news. Você tem ideia, aqui no canal eu recebia muito mais comentário no início de fake news do que de informação real. Hoje já mudou, hoje é um ou outro que ainda acredita nas mentiras de remédio milagroso, isso e aquilo e tal. Caiu muito isso, né? Muita gente que não acreditava na vacina já está vacinando, já está acreditando. Isso é um cenário muito positivo. Por isso que a gente vai continuar acompanhando as médias de mortes. Se subir um pouquinho, a gente fala aqui para vocês, mas o cenário é muito otimista, tá bom?